Futebol. Dorival Júnior não é mais o técnico do Santos. O treinador foi demitido na tarde de ontem, depois de perder para o Corinthians por 2-0 no sábado. Veja como foi o jogo. A partida no primeiro tempo foi equilibrada, mas na segunda etapa, o Corinthians voltou melhor. Aos 11 minutos, Rodriguinho balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Depois, foi a vez de Pedro Henrique marcar, mas Romero, que participou do lance, estava impedido e o gol também não valeu. Aos 24 minutos, Jô desviou de cabeça e o próprio paraguaio abriu o placar, 1-0. 5 minutos depois, Jô fez o dele depois de um giro no ar. O atacante marcou em todos os 6 clássicos que disputou até agora no ano. Bruno Henrique ainda foi expulso por uma cotovelada em Romero. Final, Corinthians 2, Santos 0. O Peixe recebe agora o Botafogo na quarta-feira pelo Brasileirão. Para falar mais sobre o Santos Futebol Clube, nós recebemos agora o comentarista do programa Esporte por Esporte, Flávio Antunes. Flavinho, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. Toda vez que cai um técnico, começam as especulações, nome para lá, nome para cá, e em relação ao Santos não é diferente. Muitos nomes já estão sendo especulados. O que tem de certo aí, ou mais próximo de ser acertado, Flávio? Boa noite, Irineu. O mais certo é que seja o Leverkusen. Inclusive, parece que notícias de hoje que ele já acertou até os salários com o presidente do clube, o Modesto Roma Júnior, faltando apenas o tempo de contrato. Há um impasse, o Levir quer... O técnico Leverkusen quer até dezembro de 2018 e o presidente do Santos quer até dezembro deste ano, até por causa das eleições, mas parece que está bem encaminhado o negócio. O Levir é o plano A do Santos, mas Exatamente. Se falou em outros nomes, Seedorf, inclusive, parece que foi oferecido. Seedorf, nós temos também o Diniz, né, do Audax. Eu acho que o Seedorf era uma grande loucura, acho que não tem nada a ver com o Santos. O Diniz era uma aposta, daí você tem que apostar e dar credibilidade para ele trabalhar, porque ele apresentou um futebol muito bonito no Audax, mas você tem que dar confiança para ele. E você tem o Elano, que é da casa, auxiliar técnico, que eu também não descarto, né, Lino? Você conhecendo o Santos, de repente ele ganha quarta-feira e até o Leverkusen pode ficar para trás, mas o mais certo é o Levir mesmo, que está bem encaminhado. Ele que treinou hoje o time, o Elano, né? O Elano treinou, eu acho que é um cara que tem potencial para ser treinador. Ele sempre conhece o Santos como ninguém também, né? Sim, Flávio? Mas além de conhecer o Santos, Irineu, eu vejo no Elano um cara com características para treinador de futebol. Ele é um cara que sabia jogar em várias posições, começou como centroavante, foi para meia, foi para ponta, jogou de lateral direito. Então, taticamente, ele sempre foi muito inteligente. A gente está vendo as imagens do treinamento, inclusive hoje ele já deu um coletivo visando o jogo contra o Botafogo nessa quarta-feira. Fez 4 alterações, colocou 4 jogadores novos aí na equipe. O Arthur, atacante, entrou no ataque no lugar do Bruno Henrique, que não poderia jogar. O Kaique, centroavante, treinou no lugar do Ricardo Oliveira, que está com dores aí no tornozelo. E nós tivemos ainda 2 mudanças nas equipes em relação ao último jogo. É um cara que conhece, de repente, para o futuro. Ele é um cara atualizado, você diria, em relação ao futebol? Sim. Fala-se muito hoje num futebol moderno, né? Em relação aos técnicos que já são mais antigos. Sim, mas o Elano, eu vejo ele com características para ser treinador um dia. Não sei se vai ser agora, mas mais para frente ele vai ser. Está no caminho certo, foi auxiliar do Dorival, aprendeu um pouquinho. Se vier o Levir... Esse é o desejo dele também, Flávio, de ser treinador? É o desejo dele. Então... Tanto é que ele está lá e já assumiu hoje e assumiu fazendo mudança. Você vê que ele está assumindo com personalidade. Tá certo. Dorival Júnior deixa o Santos nessa segunda passagem com um aproveitamento de 64,6%. São 74 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Porém, nesse ano, o Peixe está em 16º lugar no Brasileirão, com 1 vitória e 3 derrotas. Na Libertadores, o time avançou com a 6ª melhor campanha e invicto. O time manteve a base do ano passado e ainda contou com reforços. O que faltou para esse Santos, Flávio? Não é que faltou, né? Eu vejo que a cultura do futebol brasileiro ela é muita pressão nos treinadores. O pessoal enjoa muito rápido no Brasil. Com 6 meses o pessoal quer mudança de técnico, de jogadores, a cultura do nosso país. Bom, o Dorival durou muito então, né? Se a gente pensar essa alegação que o time não tinha motivação, que não estava legal, coincidiu, já veio uma pressão há muito tempo sobre o Dorival. É verdade. E aí os resultados no início do Brasileirão foram ruins, o presidente aproveitou e mandou embora, mas na Libertadores o time foi classificado com antecedência. Será que não tinha motivação? Será que o grupo não estava com o Dorival? Infelizmente, mas com boas apresentações, você diria, Flávio? Não, ele não vem jogando bem. Porque na Libertadores o time, eu acho que mascara um pouco, você falar, né? Foi
a melhor campanha, invicto, não sei o quê. Mas o time não estava jogando bem, né? Sim, Lineu, mas ele não vinha jogando bem, você tem razão. Porém, o Santos não vem jogando bem desde o ano passado. E os times do futebol brasileiro... Não é de hoje isso, né? Mas aí você tem que pegar por base de todos os times. Quem é que joga bem no Brasil? Às vezes se cobra tanto do técnico, mas esquece o que tem em mãos. O time do Santos não é um time mágico. Você não tem mais um jogador diferenciado como era o Neymar, como era o Robinho, o Paulo Henrique Ganso. Você tem o Lucas Lima, que é um grande jogador e faz falta, mas o resto do time é um time de futebol normal. E eu acho que o Dorival ele fez uma boa campanha, mas infelizmente... A cultura do nosso futebol é esse. O pessoal reclamou depois da Alemanha, daquela goleada, mas os mesmos que reclamam são os mesmos que querem as mesmas coisas antigas, de mudança, né? Bom, como é que fica o futuro do Santos agora, Flavinho? O time está aí na fase mata-mata da Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro e pegou o Flamengo aí no sorteio, né, nas quartas de final da Copa do Brasil. O que dá para esperar desse time daqui para frente? Não, o time do Santos, se ele não é um time maravilhoso, ele não é um time ruim, é um time bom, é um time da média do futebol brasileiro hoje. Então, o treinador que chegar, seja o Leverkusen ou a efetivação do Elano, que é um pouco mais difícil, eu acredito que eles têm condições de fazer esse time disputar títulos. Ser campeão, afirmar que vai ser campeão, é difícil. Mas o time ele tem bons jogadores para poder disputar os títulos. Bom, falar um pouquinho dos outros times da capital. O São Paulo voltou a perder no Brasileirão 1-0 para Ponte Preta. O Rogério Ceni não conseguiu dar jeito ainda nesse time, né, Flávio? Esperava-se que o São Paulo engrenasse com a terceira vitória seguida, né? Entretanto, jogar em Campinas não é fácil, né? E a Ponte Preta, ela está muito bem esse ano. O vice-campeonato paulista não foi por acaso. O Gilson Kleina faz um grande trabalho e a Ponte... Não é de hoje, né, que a Ponte vem apresentando um bom futebol, bons resultados. Não, né, no Paulistão ela foi vice-campeão porque jogava bem. Teve um bom futebol para um time do interior, um ataque muito bom. E essa vitória do São Paulo atrapalhou um pouquinho o crescimento do São Paulo, né? Bom, o Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro e ficou no 0-0. Os dois times são fortes, não é, Flávio? Foi um resultado esperado e o Palmeiras ainda teve a oportunidade de vencer o jogo, perder um pênalti. Né? Perdeu um pênalti, até que teve uma boa produção. Daí entra naquilo que a gente estava falando do Santos, né? O Palmeiras jogou bem ontem, mas não teve resultado. O Cuca está fazendo algumas mudanças. Aliás, tem acontecido em outras partidas isso com o Palmeiras, né, Flávio? O time até tem um bom desempenho, mas acaba não conseguindo o resultado. Mas você vê, mesmo jogando bem, a torcida vaiou, a torcida não gostou do resultado. O Cuca está mudando alguma coisa. Mesmo jogando bem, quer dizer, a torcida quer ganhar. Quer ganhar, não tem jeito. O Cuca tirou o Felipe Melo, que é ídolo da torcida, deixou no banco, colocou o Thiago Araújo de volante para dar mais mobilidade no meio de campo. O time jogou bem, mas não ganhou. Aí tem a cobrança. E imagine se fosse o Eduardo Batista com tantos resultados que o Palmeiras não tem conquistado. Porque o Cuca, ele segura na moral que ele tem. Porque os resultados não estão bons dentro do campo, tá que nem o Santos. Mas voltou com crédito, né? Ele volta porque ele foi campeão brasileiro. Mas era um anseio da torcida, voltou nos braços da torcida. É a diferença da cultura do nosso futebol. Você vê que o Eduardo Batista era tão contestado e o Cuca está tendo os resultados. Estou falando resultado. Sim. Não são tão bons, mas por enquanto ninguém fala dele. A torcida vai, mas ninguém fala dele. Bom, no Campeonato Paulista, o Jabaquara foi goleado pelo São José no Estádio Espanha, em Santos. O time é o quinto colocado do Grupo 4 com 7 pontos. O Jabaquara começou melhor na partida, mas não conseguiu transformar a vantagem em gols. E como diz o velho ditado do futebol, quem não faz, leva. Aos 40 minutos do primeiro tempo, em um erro da zaga do Jabuca, Rueiro abriu para o São José. Na segunda etapa, aos 11 minutos, Lipe ficou cara a cara com o goleiro Robert e empatou para o time santista. Mas aos 28, outro vacilo da zaga e Gustavo aproveitou para fazer 2-1 para os visitantes. Aos 41, Rueiro marcou o segundo dele na partida. E ainda teve tempo de mais um gol, novamente de Rueiro. Final na Caneleira, São José 4, Jabaquara 1. Não traduz em gols. Não temos a vontade de fazer o gol. Não tomamos iniciativa de tomar o ritmo do jogo e fazer. Acaba nisso. Acaba passando vergonha, tomando 4, tomando 3, tomando 2. E isso aí é à tona. Vamos até onde? O próximo jogo do Jabaquara é fora de casa, contra o União Mogi no domingo às 10 da manhã. Para buscar os 3 pontos que o time tanto precisa, o técnico Gilberto Costa prometeu mudanças. Nós vamos mudar tudo para que a gente possa pegar até quem não vem jogando, dar condições, porque pelo menos a gente está com pessoas que querem, que têm a vontade.
Bom, a situação do Jabaquara também não é boa, né, Flávia? E a gente viu aí até no desabafo, né, do Gilberto Costa. Falta vontade mesmo pro time, você diria, Flavinho? Ó, Gilberto Costa que dirigiu o time, né? Pelo que a gente viu aí dos melhores momentos, e até que para quem acompanha a partida, o Jabaquara teve até um bom início. E você vê que ele teve chances. E o futebol tem muito disso. Se você faz o gol, você mata o jogo, você sai na frente. Na fase ruim, porque o Jabaquara acumula resultados ruins. O Jabaquara está em 5º lugar, está longe da classificação. Quando você começa perdendo, você tem aquele desânimo. Você vê que ele tomou o 3º e o 4º gol com 41 e 46 do segundo tempo. Então, é uma situação da fase ruim. Quando a fase está ruim, aí o treinador ele tem que ter um pouco de segurança, o Gilberto Costa, para que ele não deixe a coisa desandar mais ainda. A goleada foi feia, mas ele tem que ter cabeça no lugar para fazer esse time tentar classificar ainda a possibilidade, apesar da dificuldade. Falta um pouquinho de experiência para essa equipe também, né, Flavinho? Sim, o Jabaquara propôs esse ano pegar jogadores da várzea, isso faz muita diferença, Irineu, porque não são jogadores... Se você não pegar atletas que têm uma base no sub-20, sub-17, sub-15 de alguns clubes, é mais difícil. Jogador da várzea tem qualidade, mas falta muito questão de força física, que o cara já trabalhou. Não tem um preparo, anos, né, um treinamento específico, né, para disputar. Então é uma novidade que o Jabaquara apostou, não está dando resultado nesse campeonato por enquanto. Tomara que reverte o quadro. Até porque condição física conta, são 14 rodadas só nessa primeira fase, né, Flavinho? A gente vai agora para a 10ª rodada. O Jabaquara está a 4 pontos da zona de classificação. Dá para sonhar ainda com classificação? Dá para sonhar porque uma vitória são 3 pontos. E ele tem a Real Cubatense, que está de parabéns porque faz um início de temporada, é a primeira vez que joga um campeonato, né? E está na 4ª colocação. Então o Jabaquara tem chance ainda. A dificuldade é exatamente montar um grupo com jogadores. A condição física, a questão principal é o quê? É força, potência, que faz diferença na velocidade. Isso aí são jogadores que trabalharam em base. O Jabaquara pegou jogadores muito de várzea e eles não têm muito isso, e isso faz a diferença. O Real Cubatense é justamente quem está acima do Jabaquara, né? É o 4º colocado, classificam-se 4, uma chave de 7, o Real Cubatense faz uma boa campanha para quem inicia. Venceu o Jabaquara jogando lá, inclusive. Exatamente, né? Jogando lá. O Jabaquara, na verdade, está decepcionando. Mesmo com toda essa justificativa que nós demos, ele tinha que estar melhor. Flávio, obrigado, viu, mais uma vez e uma boa noite para você. Obrigado, Irineu, um prazer, e quando precisar nós estamos aí. Obrigado.